último episódio eu introduzi alguns dos principais personagens dos primórdios da WCW. Jim Burnett, traído dentro da sua própria empresa, preparava um golpe magnânimo em Ole Anderson, se aliando a Vince McMahon. Tudo se encaminhava para o Black Saturday, em tradução livre, o Sábado Negro, em que Vince McMahon entraria no ar dentro do programa da Georgia Championship Wrestling. Essa é a história do episódio de hoje. A televisão começou a ficar muito mais popular no território americano, o wrestling se beneficiou muito. Emissoras locais normalmente exibiam os produtos dos promotores dos mais variados territórios de graça, lucrando apenas com o dinheiro dos comerciais que eles exibiam. Entretanto, os shows que não tinham tanta qualidade de imagem e som assim, não eram exatamente produzidos com o intuito de chamar a atenção das pessoas para os programas, mas sim para que as pessoas pagassem ingressos para vê-los nas arenas. Em alguns territórios, como em Memphis, por exemplo, com o Jerry Jarrett, as emissoras de TV chegavam a pagar aos promotores pela programação. Só que quando a WWF saiu da NWA e entrou na jogada de uma forma mais agressiva, através da nova postura do Vince McMahon Jr., o cenário começou a mudar porque ele gastava dinheiro com as emissoras. O Vince pagava para que emissoras locais deixassem de exibir os programas de outras empresas e começassem a passar as fitas da WWF. E o território mais desejado que ele realmente conseguiu invadir foi Ohio, que era dominado por Ole Anderson e a Georgia Championship Wrestling. Só que para o Vince McMahon, acompanhado do Jim Burnett, não bastava ele simplesmente dominar a cidade. Ele queria a exposição nacional da WTBS. Ele queria ter o World Championship Wrestling só para si. E não, nós ainda não estamos falando das guerras de segunda noite, mas sim do período que compreende entre o final de 1983 e o meio de 1984. Enquanto as coisas se desenrolavam, o Jim Crockett solidificava uma parceria com Ole Anderson, na tentativa de frear os avanços sanguinários de Vince McMahon, que todos acreditavam que ia falir por conta disso. Enquanto Vince tentava entrar nos territórios deles, o Ole promoveu 2 shows em Baltimore, que era considerado uma cidade do Vince McMahon. O produto mais focado nos combates de qualidade acabou chamando a atenção do público, deixou a galera super encantada. Era uma notória diferença de produto, uma vez que o grande foco da WWF era mais cartunesco, em lutas de menos de 5 minutos, normalmente com um lutador dominando o outro nas populares squash matches. Quem conhecia outros territórios tinha uma tendência natural a se apaixonar. O Jim Crockett e o Ole Anderson estavam arquitetando ir além. Eles queriam fazer uma turnê nacional gigantesca com cards exemplares sendo apresentados em várias cidades, inclusive Meadowlands, no coração de Nova Jersey, um dos principais mercados de Vince McMahon. Essa foi a principal fagulha para a represália. Vocês lembram que no episódio passado eu falei que o Jim Burnett manteve uma parte da Georgia Championship Wrestling e que a empresa era dividida entre muitos acionistas, não é? Se aproveitando dessa brecha, o Vince McMahon negociou por trás dos panos um acordo com o Jim Burnett, com o Jack e o Jared Briscoe, para que ele conseguisse adquirir 51% da empresa de Ole Anderson, dando um verdadeiro golpe em cima de uma das maiores pedras no sapato que ele tinha naquele momento. Um golpe que custou $750 mil. Ole Anderson havia transformado a empresa em algo lucrativo. Quando Jim Burnett saiu acusado de peculato, na verdade a empresa não estava tão bem das pernas assim. O que acabou motivando os acionistas a venderem as suas partes é que o Ole Anderson tinha um salário altíssimo, então ainda que a empresa estivesse lucrando no mercado, os acionistas não estavam vendo a cor do dinheiro. De certa forma, isso acabou motivando os Briscoe a venderem as suas partes e deixarem o caos tomar conta do resto. Evidentemente que o Ole Anderson não queria vender a parte dele, especialmente para o Vince McMahon. Só que não ser mais o sócio majoritário da Georgia Championship Wrestling acabou o deixando em maus bocados. Então a primeira medida que ele tomou foi apelar para o sistema judiciário e conseguir bloquear a compra através de uma ordem de restrição. A única coisa que impediu, por um tempo, de o World Championship Wrestling ser substituído pela programação da WWF na WTBS era uma ação pendente. A esperança do Ole era que a corte da Geórgia ficasse ao lado dele e declarasse a
venda como algo que feria a lei antitrust, ou antitrust, que nos Estados Unidos servem para regular a conduta e a organização de empresas corporativas, geralmente para promover uma concorrência leal em benefício dos consumidores. Enquanto não saía a resposta, a NWA já começava a se preparar para perder a exposição da WTBS, e fizeram certo. Em 11 de julho de 1984, a papelada foi finalizada e a Titan Sports, a empresa responsável pela WWF, comprou a Georgia Championship Wrestling e conseguiu seus valiosos horários na programação do fim de semana da Superstation WTBS. 3 dias depois, no tradicional horário das 6h05, Fred Miller, co-host do World Championship Wrestling, oficialmente recepcionava a WWF ao canal. Hello everybody and welcome to World Championship Wrestling. On behalf of WTBS, it's a pleasure to welcome the World Wrestling Federation. Exciting new matches, great competitors from all over the world, and here's the man to tell you all about it. Vince McMahon apareceu e prometeu o melhor do entretenimento no wrestling profissional. We promise to bring you the greatest in professional wrestling entertainment in the world today. E então, pela hora seguinte, eles exibiram combates curtos e repetidos que já haviam sido exibidos na USA Network. Isso não importava. O que importava é que, virtualmente, Vince McMahon tinha o monopólio das emissoras de TV a cabo com cobertura nacional. Só que havia um problema nesse negócio inteiro. Quando eu falei que existia uma diferença abismal entre os produtos, não era um exagero. Uma coisa era apresentar o show da Geórgia para os fãs da WWF. Outra coisa era fazer o contrário. Quando Vince McMahon apareceu no tal Black Saturday, pelo menos 83 pessoas ligaram para a WTBS dizendo que queriam ver o wrestling de Gordon Solie, a lendária figura da GCW. Esse wrestling tinha uma ação em ringue muito mais interessante do que as squashes da WWF. A galera que toma conta da WWF acreditava que as gravações feitas em outras cidades, com públicos ensandecidos, chamariam a atenção e mostrariam a imagem de que a empresa realmente era superior às demais que praticavam o chamado Studio Wrestling. Uma das partes do acordo quase verbal para assumir os horários na WTBS, independentemente de qualquer coisa, era promover esse tipo de gravação em Atlanta. O Vince não queria fazer isso, então Ted Turner, vendo as reclamações que estavam surgindo e os números catastróficos da audiência, resolveu dar uma nova oportunidade para o Ole Anderson, um horário um pouco incomum, que era nos sábados às 7 da manhã. Nascia a Championship Wrestling from Georgia, que acabou não durando muito e se fundiu com a Jim Crockett Promotions. Em 1985, Ted Turner resolveu ceder uma hora da programação de domingo para Mid-South Wrestling, a empresa do Bill Watts. Isso acabou enfurecendo o Vince McMahon, que gastou quase $1 milhão e esperava exclusividade na emissora do Ted Turner. Só que o Ted Turner tinha deixado claro que ele queria gravações no estúdio em Atlanta, então ele encontrou os interessados. Os interessados conseguiram de graça o que o Vince McMahon pagou uma nota. O que piorou as coisas para o Vince é que o show da Mid-South era extremamente bem montado e divertia os fãs. Consequentemente, dava uma surra de audiência não tão somente nos shows do Vince, mas em toda a programação da emissora. Foi aí que o Ted Turner prometeu bancar o Bill Watts e queria a todo custo tirar o Vince da grade. Mas ele não podia fazer isso até que o contrato, entre aspas, que eles tinham acabasse. Como a WWF também estava perdendo dinheiro, em 1985, o Jim Burnett, que era amigo pessoal do Ted Turner, foi uma ponte entre o Vince McMahon Jr. e o Jim Crockett Jr. numa negociação pelos time slots da TBS. O Jim Crockett comprou a exclusividade por $1 milhão, o que fez o Turner se livrar do Vince McMahon, ganhar de volta nomes como Dusty Rhodes e Ric Flair e podê-los usar num show no estúdio em Atlanta, que era o que ele mais queria. E o Vince ganhou dinheiro para fazer a primeira WrestleMania. Todo mundo saiu ganhando, com exceção do Bill Watts, que acabou se sentindo traído porque o Turner tinha prometido bancá-lo e dar-lhe a exclusividade quando o Vince McMahon saísse lá do horário. Já o Vince, apesar de negociar com o Crockett, deu o aviso de que o Crockett iria se enforcar com aquele $1 milhão. Não foi de tudo uma mentira. O McMahon estava se expandindo nacionalmente, o Crockett estava de volta com força total e a guerra entre os dois duraria mais um bom tempo. Os territórios menores não conseguiram competir com a exposição que esses dois tinham na TV, então acabaram morrendo. Bill Watts tentou expandir a sua nova empreitada, a UWF, mas morreu na praia tentando sindicalizar o produto pelo país inteiro. Eram quase $50 mil perdidos por semana. Em 1987, ele acabou vendendo a empresa por $4 milhões para o Crockett,
mas só recebeu 1.200.000, porque o Crockett também vivia dificuldades que eu vou falar no próximo episódio da série A História da WCW. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Se você é membro, você começou a receber este conteúdo no dia 28 de junho de 2020. Se você está em outras plataformas, você está levemente atrasado. O pessoal que também está no nosso grupo de membros já recebeu um trecho do documentário The Rise and Fall of WCW e o episódio completo do Black Saturday. Além, é claro, de todo o material de apoio que está sendo usado como roteiro para a série. No próximo episódio eu vou falar com vocês sobre a empreitada do Jim Crockett até um determinado ponto em que ele não conseguiu sustentar a empresa nem concorrer com o Vince McMahon. Então a gente vai passar uma perspectiva sobre os anos em que ele esteve no comando em disputa com o Vince McMahon, ou seja, a partir desse momento da primeira WrestleMania, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, siga a gente nas plataformas de podcasts e é isto. Tchau, tchau galera! Fui!